Começa agora mais um Bugre Online, o seu programa diário de informações na rádio web Planeta Guarani. Uma hora direto falando do Bugre. É o Guarani, de torcedor para torcedor. Seja bem-vindo. Guarani! Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, minha amiga bugrina, boa tarde para você também. Seja igualmente bem-vindo, eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo aqui na Rádio Web Planeta Guarani e hoje numa tarde um pouco diferente, né? Bugre Online ao vivo, direto do Queijo, do prédio administrativo do Guarani Futebol Clube, com a participação do presidente do Conselho de Administração, Ricardo Moisés, vai fazer o programa com a gente. Vai bater um papo com o nosso torcedor por uma hora. Presidente sem filtro aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Boa tarde, presidente, tudo bem? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Planeta Guarani. Prazer imenso estar falando com vocês novamente. Obrigado por ter aceitado o convite, viu, Ricardo? É um momento importante, né? Um momento que eu acho que o torcedor do Guarani quer muito te ouvir, o torcedor quer muito falar com você. E como eu dizia quando estava aqui, digo de novo, né? Precisa falar mais vezes com o torcedor, viu, presidente? A gente procura sempre atender, que possível, todas as emissoras e levar um número de informações para os nossos torcedores. Mas não é sempre que a gente consegue estar falando aí, a gente tem que ir abastecendo sim o pessoal de informação e é isso que a gente vai fazer agora. Ricardo, vamos lá, vamos começar a bater um papo sobre o nosso Guarani. A gente vem aqui para a sala bater um papo contigo num momento um pouco delicado, né? O Guarani, uma campanha, não é a campanha sonhada na Série B do Campeonato Brasileiro, muito longe disso. Acho que nem nos seus ou nos meus maiores pesadelos a gente imaginava uma arrancada dessa em 3 jogos com 1 ponto somado, né? Como é que está o presidente do Guarani diante disso, Ricardo? O presidente, não só o presidente, mas como o Conselho de Administração está muito seguro da equipe que foi montada. E a gente reconhece que não foi o início de campeonato esperado e planejado, mas a gente segue fazendo um bom trabalho. O trabalho do professor Daniel é um trabalho consistente. A gente sabe da importância e dos resultados e dos nossos objetivos dentro da competição. É seguir trabalhando que os resultados vão vir e reforçar novamente que eu acredito muito no elenco que foi montado. A gente bateu um papo antes, né, do começo do campeonato, naquela livezinha de planejamento e tal, e naquele momento o Ricardo Moisés passava para a gente o objetivo do Guarani, que era o objetivo de brigar pelo acesso. O Ricardo e o Guarani continuam imbuídos no mesmo objetivo, presidente? Sim, esse é o grande objetivo do Guarani na temporada. É para isso que a gente fez todo o planejamento da competição, as contratações que a gente fez, e eu afirmo aí para todos que a gente vai se acertar na competição, que o Guarani vai encontrar o melhor futebol e a gente vai brigar sim pelo acesso. Bom, vamos ter força então, né, presidente? Porque a campanha de recuperação vai ter que ser grande, né? Na verdade, eu não digo nem campanha de recuperação, a gente está muito no início do campeonato, né? A gente larga mal, mas tem total condições de colocar o nosso futebol em prática e alcançar nossos objetivos. Que bom, vamos torcer, vamos torcer. Presidente, o senhor está preparado para responder as perguntas que vierem durante o nosso programa? Prometo responder a todas. Responder a todas? Todas. Nada de sim, sim, não, não. Não, com maiores delongas. E o Guarani está tão chique agora que o presidente do Conselho Fiscal fica aqui junto com a gente, acompanhando o programa também. Fábio Araújo está aqui do nosso lado. Está trabalhando lá, fechando balancete. Dá só uma boa tarde para o pessoal aí, Fabinho, tudo bem? Boa tarde, estou aqui acompanhando a entrevista, estou olhando os balanços, os balancetes, que essa semana a gente tem reunião de aprovação, de apresentação, então estou aqui acompanhando. Seja muito bem-vindo, viu, Fabinho? Seja sempre muito bem-vindo. Meu sonho de consumo é que o presidente fale que nem o Fabinho, vai ficar bom. Vai ficar bom, viu, presidente? Nessa altura tá ótimo, não dá nem microfonia, viu? Vamos chamar o pessoal para a resenha, presidente? Vamos chamar as perguntas aqui, esse é o nosso WhatsApp. É por aqui que você manda a sua mensagem, participa com a gente ao vivo. A gente vai ler as mensagens ou ouvir aquelas que foram enviadas, tá?
Mensagens repetidas, perguntas repetidas a gente vai acabar não fazendo, porque nós temos pouco tempo, né? Temos aí agora 40, 50 minutos de programa, então vamos tentar otimizar esse tempo para o Ricardo Moisés poder atender o máximo de amigo possível, tá bom? 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Vamos bater um papo aqui. A primeira pergunta vem de longe, presidente. É o Guilherme, que mora lá em Atlanta, nos Estados Unidos, está acompanhando a gente ao vivo lá. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, presidente, amigos bugrinos. Presidente, eu moro no exterior há anos e dependemos muito das informações do Guarani para alimentar nossa paixão e principalmente a paixão dos nossos filhos pelo bugre. Estamos cada vez mais distantes do Guarani, mesmo quem mora em Campinas, e a desculpa que o Michel Alves utiliza de esconder dos adversários informações do Guarani não faz sentido, pois todo mundo sabe como outro time joga. Não somos uma seleção para esconder a escalação desse ou daquele jogador, afinal todos têm o mesmo nível técnico. O mais importante é manter a chama bugrina acesa no coração da sua torcida. A pergunta é, presidente, por que vocês afastaram tanto o Guarani da sua torcida? Boa tarde, Guilherme. Eu discordo um pouco dessa última afirmação, que a gente afastou o torcedor. Pelo contrário, a gente vê o Guarani crescendo a cada ano e crescendo muito nas mídias sociais, onde a gente leva o maior número de informações. A gente vem fazendo coletivas semanais, o treinador fala pelo menos 2 vezes na semana, sempre tem um jogador falando também. A gente sempre busca levar o maior número de informações para os nossos torcedores. Com relação à parte tática, de às vezes algum jogador não ser relacionado ou envolver departamento médico, a gente sempre procura respeitar o posicionamento da comissão técnica com o nosso executivo. Então, existe momentos, sim, que a gente divulga, existe momentos que a gente acha melhor resguardar essa informação, mas tudo conversado e alinhado dentro de um conceito dentro do Guarani. Presidente, o pessoal segue na mesma linha aqui. A próxima pergunta é do Beto. E olha, pessoal, eu sinceramente não vou ter a menor condição de fazer pergunta para o presidente, porque nós já temos aqui um leque de perguntas apresentadas, então o presidente está na mão de vocês, hein? O Beto diz para a gente o seguinte: boa tarde a todos. Sou o Beto, tenho 55 anos e desde já agradeço vossa presença, presidente Ricardo Moisés. O futebol mudou muito nos últimos 30 anos e creio que o senhor concorde. Nós, torcedores, estamos órfãos de informações e acreditamos na sua gestão e na sua palavra. O que fará a partir de agora para unir-se com os verdadeiros bugrinos e participar mais do sofrimento e das alegrias do nosso Guarani? Assim, boas vibrações voltarão a pairar no brinco de ouro. Observação, presidente, escute mais o verdadeiro torcedor bugrino. Estamos juntos. Abraço. Boa tarde, Beto. As pessoas que me conhecem sabem, eu escuto muito, sim, o torcedor bugrino. Eu sou aberto para conversa com todos e quem me conhece pode confirmar isso. E o que eu vejo de interessante, que a gente podia criar uma sistemática aqui no Guarani, e eu já penso nisso, é de criar uma coletiva mensal do futebol. Tanto eu quanto o executivo, a gente fazer um feedback do mês para os torcedores. Isso está em pauta, sim, a gente vai discutir, pode implementar isso em breve. Posso dar uma sugestão, presidente? Claro. Como a ideia é se aproximar do torcedor, pense na possibilidade de fazer isso interagindo com os sócios torcedores, ao invés de interagir com a imprensa. O senhor vai estar valorizando a pessoa que paga a mensalidade do sócio torcedor e vai estar se aproximando ainda mais com o torcedor, respondendo a pergunta dele sem filtro nenhum. Excelente ideia, Ortiz. Vamos avaliar isso, sim. De vez em quando o Ortiz pensa, presidente. Eu sei. Se eu puder aproximar um pouquinho mais o microfone na fala, fica melhor para o nosso amigo ouvir o senhor lá, tá? Vamos para a próxima mensagem aqui. Muitas mensagens chegando, presidente. Muitas mesmo. O seu Romildo
Boa tarde, Ortiz e Ricardo. Como você vê o gasto com 6 jogadores de qualidade péssima contratadas pelo Sr. Michel, que não acrescentam nada, tipo Iago, Ronald, Silas, Hernando, Vitinho e Maxwell? Como explicar total desconhecimento de mercado da bola do Sr. Michel e com aprovação por parte do senhor? Obrigado. Boa tarde, senhor Romildo. Quando você monta um elenco, às vezes, num certo momento, um jogador ele não performa e depois, durante a competição, ele se mostra útil e ajuda o time. Vou relembrar uma situação bem interessante, que foi quando a gente traz o Regis. Ele não era titular durante o Campeonato Paulista do ano passado, mas aí depois ele teve uma lesão, ele teve uma fascite no pé. Ficou fora de algumas rodadas no início do Brasileiro e depois ganhou a titularidade, foi eleito seleção do campeonato e ajudou muito o Guarani. Então, assim, a gente tem que ir trabalhando esses jogadores. Todos os jogadores aqui que foram contratados foram com o aval do CA, após análise tanto do Michel quanto minha e de todo o conselho gestor. E ali a gente identificou que esses atletas podem contribuir para o Guarani. Tudo bem que tem alguns atletas que a gente esperava um pouco mais de destaque, não estão se destacando, mas a gente tem total segurança que vão ser importantes durante a competição. Aí, Ricardo, o torcedor do Guarani considera esse critério usado nas contratações, especificamente desses atletas, como um critério equivocado. O senhor consegue dizer para a gente qual que é o critério utilizado pelo Departamento de Futebol para efetivar uma contratação? Vamos lá. Porque o torcedor não tem noção de fato de como acontece, né? Vamos lá. Todas as contratações do Guarani, primeiro passo é dentro do nosso orçamento. Segundo passo, uma avaliação das últimas temporadas desses atletas, quantidade de jogos, lesão, isso em conjunto com a performance. Então, todos os jogadores que a gente traz, existe sim essas 3 avaliações aí. Ok. E atendidas as 3 avaliações, o atleta é contratado? A gente contrata. Pesa também a questão financeira nesse aspecto? Sim. Pesa e é determinante em alguns casos. Você tem que ter um equilíbrio na sua folha. A gente desmembra isso por posição e vai balanceando sim o elenco, principalmente também na parte financeira. Consegue dizer para a gente aproximadamente o orçamento só do Departamento de Futebol para essa competição, presidente? Em torno de R$1 milhão. Em torno de R$1 milhão é a folha do Guarani com futebol, incluindo comissão técnica e atletas. Passa um pouco, Ortiz. Um pouquinho. Passa um pouco. Está administrável? Está bem administrável, pagamentos em dia. A gente não teve um atraso esse ano. Inclusive, nesse mês, pagamos no mês de abril, no dia 1º. Mês passado também, antes do dia 5. A gente segue muito pé no chão e essa é a nossa política desde quando assumimos. Então vamos lá, a gente já sabia da situação, mas eu vi o senhor atendendo algumas chamadas aqui. O senhor é o representante dos clubes da Série B agora, presidente? Sim, houve uma assembleia, um congresso técnico da Série B, onde o Guarani, através da minha pessoa, Ricardo Moisés, e do Yuri, presidente do esporte, foram eleitos entre os 20 participantes como representantes na Comissão Nacional de Clubes. E isso fortalece o Guarani? Em que aspecto o Guarani ganha representatividade? Em que isso pode favorecer o Guarani? O Guarani volta a mostrar a seriedade no mercado e a credibilidade que tem com outros clubes e com a própria Federação e Confederação Brasileira. É um passo muito importante para o Guarani de reconquista da confiança no mercado. Mas é um cargo que eu acho que o presidente quer perder rapidinho, né? A gente já tem um trabalho grande aqui no Guarani, mas a gente acaba se desdobrando para mais essa função. Não, mas é porque o senhor representa os clubes da Série B, né? O nosso sonho é de acesso, aí o senhor vai para a Série A, né, presidente? Sim, mas a comissão ela é eleita anualmente. Então é só até dezembro e, se Deus quiser, na Série A a gente vai ser eleito também. Tomara, presidente, Deus te ouça. O Ângelo, senhor presidente, temos vários motivos para pouca presença de público no Brinco. Um deles, creio que o principal, é a estagnação do Guarani por muito tempo na Série B e às vezes na Série C.
Para isso precisamos ser mais assertivos nas contratações. Michel Alves só vai na mesma fonte sempre. Isso precisa mudar e não estou falando de montantes grandes de investimento. Ele não faz uma pergunta, faz uma observação. O senhor acrescenta algo? A mesma fonte que ele se refere é que constantemente a gente vê alguns jogadores chegando com passagens pelo Cuiabá, que estão integrando o elenco. O clube de ontem, o Michel Alves se originou antes da vinda ao Guarani. O senhor acrescenta algo nesse aspecto? Acrescento, sim. Você vê, o Cuiabá fez um acesso, já está no segundo ano na Série A, fez campanhas consistentes na Série B antes do acesso, e são jogadores que se destacaram, e por isso da contratação, acho que tanto no Cuiabá quanto no Guarani. O Guarani, além de clubes, o Guarani tem uma relação também com empresários, e eu digo no plural, né, Ricardo? Sim. O Guarani hoje não privilegia mais um determinado empresário em detrimento de outro, né? Nem na base, nem no profissional existe concentração de atleta com o mesmo empresário. Então a gente tem muita cautela com relação a esse ponto. A gente deve ter no máximo, se tiver em torno de 3 ou 4 atletas, no máximo de um empresário. E isso mantém a nosso pensamento de um Guarani independente, forte, parceiro de vários empresários. Aumenta também a autonomia do treinador e do departamento de futebol, né, Sim, presidente? autonomia, independência. Muito bom, nesse ponto muito bom. O Betão, presidente, eu gostaria de saber por que quando negocia um jogador não se fala o valor da venda de imediato. Só depois de muito tempo que ficamos sabendo por outras fontes. E venha mais vezes conversar com a Rádio dos Bugrinos, viu? Puxão de orelha para o senhor aí, tá vendo, presidente? Na verdade, a gente sempre solta a informação correta, tá? A gente solta números próximos da realidade, mas às vezes, por alguma cláusula de confidencialidade, a gente não divulga as vírgulas, né? Mas a gente sempre traz para o torcedor uma situação muito próxima da realidade. O senhor conhece o Peterson lá da Progilab, presidente? Conheço. Queria mandar até um abraço para o Peterson, um grande amigo, parceiro do Guarani. Já foi nosso patrocinador e, se Deus quiser, vai voltar a ser. Podia vir patrocinar a rádio também, né, Peterson? Um abraço, viu? Tamo junto e de braços abertos, viu? Faz uma pergunta aqui. A gente inevitavelmente ia abordar esse tema, né? Acredito que o senhor também já esteja preparado para ele. Presidente Ricardo Moisés, grande abraço. Como está o processo de aprovação da SAF? E vamos subir, hein, presidente? Um puxão de orelha aqui do Peterson, presidente. Vamos sim, Peterson. Eu encaminhei ao nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Marcelo Dias, um pedido de debates no Conselho Deliberativo e depois para a gente fazer isso em geral com os sócios, para a gente identificar o pensamento do torcedor bugrino. Se é essa a vontade dos sócios, se for, a gente vai atrás, a gente está estudando muito bem a lei da SAF, a gente tem um advogado interno, que é o André, o doutor André, ele participou de diversas reuniões em Brasília, inclusive da confecção da lei. Então, o Guarani muito a par da situação, mas antes da gente tomar qualquer decisão nesse sentido, tem que se exaurir o debate entre os sócios. Então, vai ser feito um grupo de estudo, tanto para a alteração do estatuto, quanto para debate da SAF, e os debates no Conselho Deliberativo e entre os sócios. Na verdade, o senhor é só um porta-voz, né? O senhor não tem o poder de decisão, o senhor é presidente do Conselho de Administração e é um porta-voz da decisão final dos associados. O tema SAF, como qualquer outro tema específico dentro do Guarani, passa pela decisão dos associados, né, presidente? É isso que a gente está aqui para fazer e defender a ideia dos sócios. Se essa for a vontade deles, a gente estará pronto para fazer e fazer da melhor forma possível. Se não for a vontade, a gente segue como associação sem fins lucrativos e assim continuamos. E particularmente, você é favorável à efetivação da SAF no Guarani? Eu gosto do modelo, mas tem que ver alguns requisitos antes da gente virar SAF. Eu acho que a gente tem que
identificar, se for a vontade dos sócios, identificar a vontade do investidor, a capacidade dele, se tem conhecimento e know-how no futebol para fazer. Eu acho que é um debate mais além do que simplesmente ser a favor ou contra de virar SAF. Ver se os ideais, o projeto do investidor bate com o projeto que a gente tem para o Guarani. Preservando-se, acima de tudo, os interesses do Guarani, né, Sim. presidente? Porque o processo de SAF ele transforma o clube numa empresa e ele passa a pertencer a um determinado grupo, a um determinado empresário, né? E tem que ter muito critério para que se mantenha a identidade, a identificação, que se respeite a história do clube acima de tudo, né? Sim, isso aí é segurança total, isso não existe. Se falar em mudar nome, símbolo, cor, isso nem passa-se, nenhuma SAF vai ter isso. Mas tem situações que você vê de grupos que tem vários clubes no mundo e às vezes querem um clube só para revelar atletas e não para brigar por títulos ou competições internacionais. Então, passa muito pelo objetivo, tanto do Guarani quanto de um possível investidor. Muito bom. É um processo, né? Vai passar ainda por uma análise e um bom desenvolvimento. O Cleiton não conseguiu participar conosco, ele está mandando uma pergunta por áudio aqui. Vamos tentar ouvir, presidente. Presidente, boa tarde, tudo bem? A gente falou aí de critérios em relação à formação de uma equipe, e eu gostaria de saber do senhor qual foi a diferença na análise e nos critérios estabelecidos para manutenção do técnico Daniel Paulista em relação à não manutenção do técnico Alan Al no ano anterior, visto que as duas trajetórias foram bastante parecidas em relação ao Campeonato Paulista, obviamente, e o porquê de naquele momento se optar por um encerramento de vínculo com o Alan Al e agora numa campanha praticamente idêntica, confiar na permanência do Daniel Paulista para poder fazer a sequência da temporada do Guarani através do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela presença e obrigado aí por atender a Rádio Planeta Guarani. Vamos lá, são dois treinadores que eu gostei de trabalhar e do Daniel eu gosto. E ali foi uma decisão em conjunta do Conselho de Administração, a gente avaliando onde o trabalho poderia chegar, a forma de jogo, como os atletas estavam se comportando dentro do campo. Então foi mais uma mudança tática de pensamento de jogo do Conselho de Administração. Tá certo, presidente. É uma análise feita então pelo Conselho de Administração com os seus pareceres próprios. Passou também pelo crivo do superintendente de futebol, Michel Alves, presidente? Sim, toda a decisão do Conselho de Administração leva em conta sim, a posição do nosso executivo, que esse é o papel dele, né? Senão não haveria o porquê de ter um executivo, se a gente não pautasse a opinião dele também. Fazer uma pergunta direta, rápida para o senhor. O presidente dá palpite também em escalação, presidente? De vez em quando dá uma resenha com o Daniel Paulista lá? Não, palpite não, mas tudo que é feito é debatido, é justificado, é explicado, é conversado a cada jogo. Para o pessoal, eu convivi com vocês, eu sei como é o procedimento, mas é mais para o torcedor que não conhece, né? Depois de toda a partida sempre tem uma reunião da diretoria, da superintendência de futebol, do conselho de administração, com o treinador, né, presidente? E aí vocês ouvem ali as explicações do treinador para tudo que foi tudo que aconteceu durante a partida, né? Sim, nessa conversa também são analisados os dados que os GPS nos fornecem, intensidade, volume de jogo, como que foram as ações do clube, do elenco, né? Então tudo aqui sim é conversado, debatido e estudado. Só para esclarecer a última pergunta que foi a do Betão, falando sobre os valores de transação, acho que isso também pesa muito a questão jurídica do Guarani, né, Ricardo? Não, a gente tem uma situação jurídica e a gente tem que enfrentar isso. Eu não vejo isso como desculpa. A gente empecilho para não divulgar os valores de negociação. negociação. Não aceito essa desculpa como
como lógica, você entendeu? Tá, então o Guarani divulga esses valores nos seus balancetes, então, trimestrais. Sim, Saiu uma negociação, no balancete trimestral daquele período vai estar divulgado. Tudo que é feito, ele consta no balanço. Ali você tem os valores claros de cada situação e esses balanços são auditados e publicados no portal de transparência do Guarani. Então, qualquer pessoa tem acesso a essas informações que constam no nosso balanço. O Eric Quinalha, Ricardo, boa tarde. Primeiro gostaria de parabenizar por, junto com a sua equipe, subir o Guarani de nível nos últimos anos. Recentemente ouvi notícia de que o terreno do CT pode vir a ser utilizado pela prefeitura para fazer um piscinão com o intuito de minimizar os problemas com enchentes na região da Princesa do Oeste. O terreno do CT foi cedido também ao Grupo Magnum, correto? No caso de utilização para esse fim, não atrapalharia o VGV, já que certamente limitaria a construção? Abraço e obrigado. O CT do Guarani ele foi sim alienado em 2015 ao Grupo Magnum. Isso acredito que seja difícil a prefeitura ter qualquer interferência sobre o que vai ser feito nesse terreno. Então é um ponto que não cabe a gente aí entrar nessa discussão. E o VGV ele engloba o projeto no estádio, na área do estádio, não do CT. E outra, a prefeitura teve prazo para se manifestar quando da alienação do bem. Sim, e não se manifestou, né? A prefeitura entrou com diversos recursos e perdeu em primeira, segunda e terceira instância. Sim. Então, agora acho que é extemporânea, né, essa argumentação. Completamente, né? extemporânea. O Guilherme Sampaio. O Guilherme trabalha com marketing, viu, presidente? Tentei até indicar ele para trabalhar com o senhor antes do Rodrigo Barros, mas aí ele fugiu, não me atendia lá. Boa tarde, Ortiz, Cleiton, presidente. Segue minha pergunta. Boa tarde, presidente. Qual o raciocínio utilizado para dispensar o zagueiro Luiz Gustavo, segundo melhor zagueiro em números e estatísticas no Paulista, inclusive com o melhor aproveitamento de todos na bola aérea, e também a não renovação do zagueiro Thales? Como o senhor afirmou que o investimento esse ano seria maior, não vejo justificativa para não contar com esses dois jogadores. Castan e Hernando, além de não terem o perfil de contratação realizado pelo Guarani nos últimos anos, não possuem salários menores que esses que eu citei. Perdemos dois ótimos zagueiros identificados com a torcida e o clube para trazer dois jogadores que até baixaram o nível do sistema defensivo. Considero isso um tremendo erro de estratégia. Eu gosto muito do Thales e muito também do... Acho que todo mundo aqui no Luiz clube Gustavo. gosta muito do Thales, né? A gente cria uma identificação com certos jogadores que passam por aqui e eles são exemplo disso. Mas aí cada um resolveu seguir o seu caminho. Teve negociação que a gente tentou e não conseguiu. O atleta optou por deixar o clube. Teve atleta que a gente não negociou. Mas a estratégia foi trazer mais experiência, tanto com o Hernando quanto com o Castan, que, no meu ponto de vista, são jogadores com uma experiência maior e que poderiam ajudar o Guarani nessa temporada. Então é uma análise técnica, uma análise... Em nenhum momento pesou o fator financeiro, o aspecto financeiro nessas decisões, presidente? Também não. Os dois foram contratados dentro da realidade financeira do Guarani e foi com base nisso. A gente queria ter uma zaga um pouco mais experiente, um pouco mais rodada. Na relação com o Thales, não pesou a questão financeira para que o Thales não tivesse um contrato renovado? Não chegou a ter nenhum problema financeiro. Foi uma opção, então, do Thales, deixar o Guarani e ir para o Operário? A gente não vou abrir, nem expor nenhum atleta, mas cada um teve uma situação específica que não fez com que eles permanecessem aqui. Entendi. O Anderson Sais, ele manda uma pergunta para o senhor. Gostaria que, caso seja possível, minha pergunta chegue até o presidente Ricardo. Primeiramente, gostaria de dar os parabéns pela gestão administrativa e financeira do clube. Na gestão de futebol, apesar de termos classificado no Paulista, é consenso que não jogamos bem esse ano e já estamos quase no mês 5. Temos problemas sérios na zaga e não podemos mais contratar. E no ataque, muitos jogadores de beirada não deram certo. Minha pergunta é, como é feita a análise de cada jogador, porque os scouts são péssimos. Exemplo, Venuto.
17 jogos em 3 anos e nenhum gol, não é possível. Iago, Série B 2021, 38 rodadas, 17 jogos, a maioria saindo do banco, 0 gols. João Vitor, zagueiro, em 2 anos, 24 jogos, a maioria no banco do rebaixado Vitória para a Série C. Qual o critério para contratações desses atletas, por exemplo? Ele afirma aqui que o scout do Guarani é péssimo, aliás. Vamos lá, Bom é que você está lendo, você está vendo que eu não estou inventando nada. Vou falar dos 3 atletas nesse caso específico, tá? Eu não gosto de ficar comentando atleta, mas eu vou abrir uma exceção. O Venuto, ele é um excelente jogador, teve passagem pelo Red Bull, teve passagem pelo Canadá, ele é comprado pelo Santos e ali ele não tem muito espaço, mas a gente sabia da qualidade dele e até o motivo dele ter ido para o Santos, né? Então, é um atleta que eu acredito que vai performar e só tende a evoluir jogo a jogo. O Iago é um atleta de extrema velocidade, de drible rápido, que pode ajudar a criar muito no ataque do Guarani. Ele fez isso nas últimas 2 temporadas no CSA. É um atleta do Atlético Paranaense, que a gente tem uma boa relação, e é tratado lá como uma joia. Com relação ao João Vitor, a gente sempre vai balanceando na zaga. A gente trouxe 2 atletas mais experientes, que era o caso do Hernando e do Castan, e ele vem com a juventude, velocidade, um atleta de muito potencial e que tem ajudado já a gente dentro de campo. Seu Janzi Rocha participando com a gente aqui. Boa tarde, Ortiz. Pergunta aí por que o Guarani não tenta outro treinador de goleiros. Está insatisfeito com o trabalho do Silvano Austrália, presidente. Vamos lá. A gente monitora, sim, o mercado. A gente está de olho, sim. Mas a gente acompanha o trabalho do Austrália. E o trabalho do Austrália é bom. E é por isso que a gente dá continuidade. A gente vê o Kozlinski muito bem dentro do gol, passando muita segurança para a gente e para o time dentro de campo. Então, assim, seguir trabalhando assim, que as coisas vão evoluir no dia a dia. Estou vendo muitas perguntas individualizando as situações. O presidente fica à vontade para individualizar ou não, tá bom, presidente? O Gerson de Jaguariúna, ele manda várias perguntas aqui. Gerson, foi fominha, hein, Gerson? Ai, puxão de orelha não sei aqui, hein? Boa tarde, Ortiz, Cleiton e presidente Ricardo e toda a bugrinada. Minha pergunta é, hoje o aproveitamento do Guarani com o Daniel Paulista é 37,04%. Por que não houve a troca de comando ao final do Campeonato Paulista, visto que o time não anda e o Daniel não consegue mudar o esquema? Foram poucas partidas convincentes, São Paulo, Derby, Corinthians, e insiste em um esquema de jogo que não vem dando certo. Insiste com jogadores que já provaram que não têm condições de usar a camisa do Guarani, como é o caso do senhor Ronald, do Iago, do Hernando e do Maxwell. Essa é a opinião dele na primeira aqui, presidente. Vamos lá. Aliás, acho que até já passamos pelo tema, né? Sim. Mas a gente avalia todo o trabalho que a gente vê dos treinamentos e o comportamento do time dentro de campo, né? A gente oscilou muito no Campeonato Paulista, isso me deixou insatisfeito, mas também fizemos bons jogos, quebramos tabus, e a gente viu ali que o time tem competência e qualidade para fazer bons jogos. A gente precisa ajustar aqui para não aceitar mais e não deixar acontecer essas oscilações e engrenar uma sequência de vitórias, uma sequência de jogos consistentes com resultados positivos. É isso que a gente vai avaliando e dando condições para o treinador fazer. Se em algum momento a gente vê que isso não é possível, a gente pensa alguma alternativa, mas por enquanto a gente segue confiando e acreditando muito no trabalho. O Guarani hoje é comandado pelo técnico Daniel Paulista e só como eu diria, uma derrocada drástica muda essa situação hoje, Ricardo? Na verdade, é assim, o futebol, além de trabalho, ele depende de resultados. Isso é fato. E aí a gente tem que ir conciliando. E a cada jogo,
e avaliando a situação comportamental da equipe e a capacidade da gente reverter uma situação ruim. Tá certo. Pessoal, eu vou ter que encerrar as perguntas aqui, porque nós temos pouco tempo e muitas perguntas para fazer para o presidente. O presidente também tem bastante coisa para fazer aqui no clube, tá? Então, agradeço muito a todos que mandaram. A gente vai ler todas aqui com o presidente. Vamos tentar correr, né? A gente não pegar mais um caso como o do Gerson aqui com 5 perguntas grandes, né, Gerson? Vai dar mais certo. Com relação à categoria de base, você não acha que está indo contra o seu próprio discurso? Hoje o Guarani só tem entre os profissionais, aparecendo de vez em quando no banco de reservas, o Bruno Bianconi como última opção e o Eliel nos jogos em Campinas. O senhor não está remando contra a própria atitude de colocar recurso no CT da base e não usar os jogadores que produzimos com muita dificuldade? Digo isso porque, na minha opinião, o Renanzinho e o Matheus Souza, só para citar esses dois, são melhores que Iago e Ronald. Isso sem contar com outros que jogaram muito bem no Sub-20 e não foram aproveitados, estão saindo, ainda que o Guarani fique com um percentual para futuras negociações. O discurso não está diferente da prática, presidente? Pergunta a ele. Boa tarde, Gerson. Não, esse discurso não tá diferente da prática. A gente tem ali no elenco profissional o Eliel, o Bianconi, o Ludic também. Só que você tem que fazer com que esses atletas evoluam. E o jeito de evoluir não é treinando só, tem que jogar. Então a gente buscou emprestar alguns meninos da base que a gente acredita. A gente está com 3 atletas no Confiança por empréstimo, 3 no Campinense, 1 no Londrina e 1 no Manaus, que são os meninos, o Matheus Souza, Renan, o Alan. E esses meninos, eles vão ter uma sequência maior de jogos na Série C e retornam no final do ano para o Guarani com uma bagagem maior, a gente dando experiência, rodagem para eles, para que a gente possa utilizar mais. Então é esse o conceito que a gente fez. A gente emprestou 5 meninos da base para ganhar experiência e retornarem mais forte para o nosso clube, mantendo os percentuais que a gente tem. Rapidamente, uma curiosidade sobre 2 atletas formados na base que deixaram o Guarani por empréstimo e outro, me parece que em definitivo. O Alan Leite teve uma renovação de contrato com o Guarani, uma extensão, ou o contrato dele se encerra? Não, o contrato dele está seguro, a gente já conversou com o empresário e fez 2 gols já no Campinense nessa temporada. A gente tem total segurança aí de renovar enquanto for interessante para a gente. Ok, então tem lá um gatilho de extensão contratual ao final do empréstimo. Estamos bem garantidos. Tá, e a questão do Emerson, um atacante ambidestro de beirada de campo. O Emerson não é mais atleta do Guarani? O Emerson, a gente optou pela rescisão do contrato dele e manter um percentual. Manteve um percentual? Mantemos. Pode dizer quanto? Posso sim, a gente manteve 20%. Isso está até publicado no portal de transparência. O Emerson hoje foi para o América de Natal. América de Natal. O senhor não acha que o ciclo do Michel Alves com o Guarani está muito desgastado, visto que apesar de ter trazido alguns bons jogadores no passado, esse ano ele contratou mais errado, como Maxwell, Ronald, Iago, Hernando, Vitinho, Derlan, Silas? Quem está cobrando esses desmandos, segundo ele, do seu Michel Alves, presidente? Vamos lá, eu vejo uma evolução desde a chegada do Michel em 19, quando a gente monta o elenco de 2020, a gente monta um primeiro elenco ali, já melhor do que o elenco que a gente teve em 19. Depois houve a montagem do elenco de 21, onde a gente foi melhor do que 20 e 19. E agora de 22 eu também vejo uma evolução, tanto quanto o elenco de 21, quanto de 20, quanto de 19. E é isso que a gente espera dele, que a cada ano a gente monte elenco mais forte, mais competitivo. Então, assim, o Conselho Gestor ele segue satisfeito com o trabalho do Michel Alves. Na opinião, então, do senhor e do Conselho de Administração, o elenco atual do Guarani é mais forte do que o elenco do ano passado, do elenco com de certeza. 2021. Opinião forte, hein, presidente? Opinião forte e sustento ela. O torcedor nem sempre vai concordar com isso, hein? A gente tem que avaliar não só o elenco, né? Porque você tem o elenco do ano passado e você avalia o elenco do ano passado com os resultados que tiveram. Tá. Mas quando a gente avalia a montagem, a composição, a gente hoje é mais seguro.
Opinião do presidente, né? Eu discordo um pouquinho aqui, mas tudo bem, vamos que vamos. E a última do Gerson, porque ele fala do seu Silvano Austrália, a gente já falou sobre o Austrália, né? Ele pergunta se o Guarani na janela do meio do ano vai contratar ou vai novamente preencher vaga, como foi em 2021. Olha, vou até me recordar aqui na janela do meio do ano. Quais foram as contratações, Ortiz? Foram ruins, presidente. Pode citar aqui. Bom, nós trouxemos o Maxwell. Sim. Nós trouxemos o Arthur Gazzi. Nós trouxemos o Luiz Gustavo. E nós trouxemos mais um atleta que agora eu não me lembro, me perdoe até. O Todinho. Jogadores que nós trouxemos ali na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá. Na chegada do Maxwell, foi até engraçado. A gente estava numa disputa com mais 3 clubes. Ele tinha propostas na mão de 4 clubes e a gente acabou ganhando essa disputa, né? O Maxwell, ele vinha de uma temporada, tinha feito 15 gols no Cuiabá, um número elevadíssimo de gols. Não é qualquer jogador que consegue esse número. E infelizmente aqui as coisas não aconteceram como aconteceu nesse ano dele, mas a gente sabe que é um bom atleta e que vai atingir sua melhor performance. Vamos torcer, é o que nós podemos fazer, né, presidente? Sim. Acho que em algum momento o senhor é meio como nós todos você também. Você vê que a opinião, até dos ouvintes, ela diverge. Que um elogia... Em alguns casos são unânimes. Elogia o atleta, o Luiz Gustavo, atleta que eu gosto muito, e o outro critica a chegada dele. Então, assim, dentro da nossa própria conversa aqui, a gente vê a divergência dos ouvintes e nas opiniões. Acho que na questão do Luiz Gustavo, talvez não fosse nenhuma contestação, é muito mais uma espécie de lamentação pelo fato de ter tido um vínculo muito curto. O Luiz Gustavo se recuperou conosco, né? Depois assina um contrato de 3 meses e simplesmente segue a sua vida, né? Foi talvez o torcedor, com aquela lembrança do Luiz Gustavo de outros tempos, de outros momentos no Guarani, quisesse um pouquinho mais dele, viu, presidente? É o que eu acabei de falar. Cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter um pensamento e a gente respeita todos. O Renato Bachete, boa tarde, senhor Ricardo Moisés. Primeiro, parabéns por voltar a ouvir nossa torcida, que se torne um hábito. Aí, presidente, tá vendo? Aproveitando, quero dizer que a cada jogo fica mais claro que a era do treinador Daniel Paulista no Guarani é finita. Não faço ideia do valor da multa rescisória, mas certamente é menor que o prejuízo do não cumprimento da sua promessa, juntamente com Michel Alves, de que 2022 seria melhor que 2021, ou seja, com acesso. E no mesmo raciocínio, investimento em um treinador de ponta e acostumado a títulos, e como exemplo citou Anderson Moreira, ainda disponível no mercado, seria amplamente compensado com o aumento de receita que um acesso trará. Pense nisso, presidente. Abraço e não entregue sua excelente administração por conta de não ouvir a torcida. Ele não fez uma pergunta, né, presidente? Ele deu um conselho. Na verdade, não existe nenhuma multa preocupante. A gente tem cautela também na celebração dos contratos que a gente faz, de sempre só assinar o que a gente pode cumprir. Então, isso é levado em conta em todos os contratos, mas a gente acredita que esse trabalho ainda dê frutos, e por isso a gente segue assim. Vamos adiante, pessoal. Só lembrando, por favor, a gente não consegue ler mais perguntas, tá? Vai ser difícil ler essas que estão aqui. Nós temos mais 12 minutos com o presidente aqui para poder fazer e temos aqui 21 mensagens. Então, vai ficar difícil, mas vamos lá. O Fernando Moreno. Olá, Ortiz, segue a minha pergunta. Olá, Ricardo Moisés, sou o Fernando Moreno. Minha pergunta é: em qualquer planejamento existe o coeficiente de segurança para que essa fase seja vivenciada, a crise, mesmo quando não houver a correção da rota com as atividades já conhecidas, a ação de contingência deve ser tomada. O senhor acredita que estamos neste momento na parte do futebol, somos o lanterna, nesse momento de crise, diz ele, né? Pergunta ele. E se sim, temos o plano financeiro para ser utilizado para revertermos a rota imediatamente? Na verdade, a avaliação ela é feita todo jogo, durante toda a competição. Não existe momento tenso, momento delicado
existe a situação ruim. A gente está numa situação ruim que não é a situação que a gente vai viver durante a competição. O que a gente precisa ter é foco e sabedoria para reverter essa situação nesse momento. A gente já até conversou sobre isso, né, presidente? Assim, a sua convicção é que realmente o Guarani passa uma fase. O Guarani teve um mau começo de campeonato e vai conseguir reverter isso brevemente. Sim, certeza absoluta, e isso afirmo perante toda a coletividade bugrina. Então, Guarani Criciúma, presidente. Amanhã. Dr. Pedro Basti Jorge, sabe quem é o Dr. Pedro Basti Jorge? Não? Filho do Pedro Jorge, da Ultragás. Ah, prazer, Pedro. É, nosso patrocinador aqui, viu? Dono Sim, da Clínica parceiro. Soul, patrocinadora da Rádio Planeta Guarani, viu, presidente? Boa tarde, amigos. Parabéns pelo programa. Sempre gostei muito do trabalho do presidente e espero que o time melhore, pois todos merecem. O Guarani sempre contará com o apoio da família Jorge. Momentos de aproximação com a torcida como esse são importantes, presidente, que tenhamos mais. Boa sorte. Espero que o Michel Alves e o professor Daniel consigam melhores resultados para que se honre o trabalho do CA e para que se honre nossa torcida. Tá vendo? Obrigado, Jorge, pelo apoio. O nome da família aí está presente na minha também. Eu tenho avô, pai, irmão e sobrinho que chama Jorge. Tudo primo, né? Com descendência libanesa também. Então, obrigado pelo apoio e pela confiança no nosso trabalho. Probleminha aqui no microfone do Ortiz, o pessoal entende, né? Fazer externa não é fácil não, viu, pessoal? Fazer externa não é fácil não. Mas acho que vocês estão conseguindo ouvir mesmo com a interferência aí, né? Felipe Marion, boa tarde, Ricardo Moisés e amigos do Planeta. Minha pergunta é direcionada ao sócio-torcedor do Guarani. Estamos vendo times com menos representatividade no cenário nacional e com bem mais sócios torcedores do que nós. Existe algum plano de alavancar esse número e melhorar o marketing do sócio campeão? Obrigado, Felipe Marion, presidente. Felipe, o marketing vem evoluindo, sim, no sócio-torcedor. A gente praticamente triplicou o número de sócios que a gente tinha, que a gente chegou num número bem baixo durante a pandemia. É um programa muito completo, a gente tem sorteios de brindes, de camisa, temos camarote exclusivo, que é sorteado para os sócios torcedores assistir o jogo. A gente tem Bugre Tour, a gente tem sorteio de sócio para vir num ônibus junto com a delegação. Agora a gente vai trazer também um jantar exclusivo a ser sorteado com um jogador para os sócios torcedores. É um programa bem completo e eu acredito aí que o torcedor que conhece adere. A gente tem sim um objetivo de aumentar. O nosso número ainda é baixo com relação aos outros números de Série B. A gente fica muito abaixo aí. Eu vi uma reportagem recente onde o Náutico divulga 5 vezes o nosso número de sócios torcedores adimplentes, e isso me assustou um pouco. Então, assim, a gente debate como aumentar esse número, mas a gente precisa, assim, de uma adesão em massa da comunidade bugrina. Já passamos pelo tema, vou registrar a mensagem do Júnior de Jacareí, presidente. Boa tarde, Ortiz e Ricardo. Qual é a prestação do presidente, acho que quer dizer intenção, né? Emprestando a base e não utilizando no próprio Guarani. O senhor já falou sobre o tema, né? Segundo a opinião da do rodagem, CA do Guarani, da é da rodagem. experiência, e que eles consigam elevar um pouco o técnico também, né? O nível deles, para quando voltarem aí sejam titulares absolutos e não fiquem só entrando alguns minutos na reta final. O Gustavo, boa tarde, Ortiz. Queria saber se o presidente está contente com a campanha na temporada 22, com 5 vitórias, uma campanha abaixo no Paulista, comparando a times como Ituano, Mirassol, e com uma eliminação em Copa do Brasil, onde a premiação é importante para o clube. Eu vejo ali que a gente, usar o termo correto, a gente vacilou em 2 ou 3 jogos ali, que me desagradou muito. Mas a gente mostrou que a gente sabe jogar futebol, que a gente tem um elenco competitivo, e a gente fez isso em outros jogos, né? O que nos chateia é a oscilação. E isso a gente está corrigindo aqui internamente para que não aconteça mais.
Presidente, eu percebi nas respostas do senhor, assim, eu não diria mágoa, mas eu digo frustração pela reta inicial do Campeonato Brasileiro da Série B, uma certa frustração. Vejo que o presidente esperava mais também desse começo. Sim, isso não só minha, essa frustração, mas como da comissão técnica, como todos os membros do CA e até do próprio elenco. Os próprios jogadores, eles se cobram entre si, eles sabem do potencial deles e às vezes a falta de resultados gera assim essa frustração, mas é ter sabedoria e cabeça no lugar para reverter isso o mais rápido possível. Tem um amigo aqui perguntando se hoje não vai ter Bugre Online. Está tendo ao vivo com o presidente do Guarani, viu? O presidente Ricardo Moisés. Não tem o nome dele aqui, mas estamos conversando ao vivo com o presidente Ricardo Moisés. Vamos ouvir um áudio do seu Camilo Záquia, que tem a voz do Carlos Alberto Silva, viu, presidente? Assim que carregar aqui, o senhor vai ver que a voz dele é idêntica à voz do Carlos Alberto Silva. Presta atenção. Boa tarde, presidente. Meu nome é Camilo. O que fazer para levar mais público no estádio? Porque, na minha opinião, para uma boa campanha, precisa ter bons públicos nos jogos. Um abraço. Essa é uma pergunta que a gente se faz também, a gente procura ouvir o torcedor. Eu consigo ver uma situação só, o receio da pandemia. Porque na reta final, no ano passado, a gente teve torcida presente, sim, torcida em massa, que é o que a gente espera do Guarani em todo jogo. A gente tem um programa de sócio-torcedor muito bom, onde que, com R$50 você pode acompanhar todos os jogos do Guarani no mês. Então, não vejo o custo financeiro como um empecilho disso, mas a gente segue aberto aí para ouvir a opinião do torcedor e o que mais a gente pode fazer para trazer esses torcedores para dentro da nossa casa. Vou dar uma acelerada aqui, presidente, senão a gente não acaba não, hein? O André do Centro. Boa tarde, Ortiz e Ricardo. Presidente, nos conte alguns detalhes sobre essas negociações com o Cruzeiro, sobre o Bidu e o Gabriel Mesquita, o que trouxeram de benefício ao Guarani. Obrigado. Vamos lá. O Gabriel Mesquita, ele vem para o Guarani numa parceria com o Atlético Paranaense, onde a gente fica sócio 50 e 50, tá? Então, no primeiro ano de contrato, ele sai do Atlético Paranaense 100% e passa a ser meio a meio, Guarani e Atlético Paranaense. Ele performa muito bem no primeiro ano de Campeonato Brasileiro. No segundo ano, ele oscila um pouco e perde a titularidade para o Rafael Martins. E aí, com a chegada do Kozlinski, que hoje é titular absoluto, ele tinha ficado como terceira opção. E aí, por ser um atleta que a gente acredita que ele vai performar também, houve um interesse do Cruzeiro. O Atlético Paranaense demonstrou interesse em fazer essa parceria também, e a gente redistribuiu os percentuais, ficando 25% para o Atlético Paranaense, 25% para o Guarani, 1% para o atleta e 1% para o Cruzeiro. Está explicado, André. O Vicente Giovanni. Vicente é amigo do Cláudio Corrente, hein? Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, presidente Ricardo Moisés. Gostaria de saber se o senhor tem ou teve tempo de assistir alguma entrevista do nosso treinador pré e pós-jogo. Ele, sem exceção, exalta por demais a qualidade dos adversários para explicar o porquê das nossas dificuldades. Isso diminui muito o respeito dos adversários por nós. O senhor concorda com essa postura? Obrigado pela oportunidade e boa sorte, presidente. Desculpa, Ortiz, você pode repetir para mim? Ele perguntou se o senhor teve a oportunidade de ouvir as entrevistas coletivas do técnico Daniel Paulista, dizendo que ele ressalta sempre a qualidade do time adversário e no entendimento dele isso diminui o tamanho do Guarani junto às outras entidades. Não, acho que de forma alguma você respeitar seus concorrentes e às vezes até destacar os pontos positivos não denegre em nada o Guarani. Uma pessoa coerente que sabe pontuar o que é positivo e o que é negativo. Rafael, boa tarde, sou Rafael Mantilha, do Jardim Proença. Gostaria de saber do presidente se realmente vale a pena o Guarani abrir mão dos seus principais jogadores da base
antes mesmo deles chegarem ao profissional. Estou dando exemplo Gabriel Menino, Gabriel Pereira, Elias Manuel e etc. Eu vou mencionar uma situação que acontece. A gente tem que fomentar o maior número de negócios possíveis. E foi isso que a gente fez esse ano. A gente fez 4 parcerias, fizemos também 5 empréstimos de atleta da base. E a hora que você começa a espalhar jogadores pelo Brasil inteiro, você começa a fomentar. Então a gente tem um negócio do Gabriel Menino, que vai gerar um resultado positivo, tem do Elias, tem do Gabriel Pereira. E o porquê de rentabilizar dessa forma? Hoje o Guarani disputa a Copa São Paulo de futebol júnior, o Campeonato Paulista e mais alguns campeonatos que a gente participa regionais. O Guarani, por não estar entre os 20 primeiros do ranking nacional de clubes da CBF, a gente não tem vaga no Campeonato Brasileiro. Então, às vezes, uma parceria como essa, ela dá uma rodagem maior para o garoto consegue performar num time grande e gera frutos significativos financeiros para o Guarani, para que o Guarani se fortaleça e chegue na Série A e entre os 20 primeiros do ranking para voltar a essas competições. Então a gente tem que ponderar esse ponto também, que é de conhecimento de poucas pessoas. Fábio Campione, me faz entender se contrata 2 zagueiros considerados experientes como solução, o Hernando e o Castan. É lógico que os dois cometeram erros, um contra o Ituano, outro contra o Brusque. Daí se isola o cara, o Hernando, por exemplo. Bom, vou resumir, presidente, porque é um pouco longa. Ele pergunta por que nós deixamos de apostar no Hernando e no Leandro Castan, que são 2 jogadores experientes, para apostar em jogadores que, segundo ele, são duvidosos, casos de Derlan, de Ronaldo Alves, que era reserva no ano passado, e de João Vitor, por exemplo. Essa é uma não seria o caso de recondicionar esses jogadores. Do treinador, existem outros fatores, que nem a gente teve agora recentemente uma lesão com o Castan. A gente teve também o Ronaldo passando ali uma semana no departamento médico. Então, passa-se muito do que foi treinado na semana e da condição física de cada atleta, né? Mas estão todos aptos à disposição do treinador e ele vai ver a melhor situação no momento. Boa tarde, Ortiz. Sou Cláudio Araújo, de São Bernardo do Campo. Presidente, e a nossa nova Arena Brinco de Ouro? Quando vai estar de pé, presidente? Abraços a todos. Vamos lá, Ortiz. Essa é a última. Essa é a última. Tá acabando. Ó, só tem mais esse aqui, ó. Vamos lá, a gente precisa finalizar também. Exatamente. Por causa do horário, tem mais alguns compromissos, mas vamos lá. Segue o projeto, tem a comissão imobiliária formada pelo Conselho Deliberativo, né, de alguns sócios do Guarani, que estão à frente dela. Mas eu vejo os processos em andamento e dentro de pouco tempo a gente vai ter boas novidades. Só vou fazer a observação, porque nós já passamos pelo tema, tá? Do Eduardo Lacerda. Em relação ao uso da base, por que a base é tão pouco usada no time profissional? Será que o Hermisson é pior que Ronald e Iago? E por que os jogadores estão sendo vendidos tão novos, antes mesmo de chegarem ao profissional? E aí ele faz uma pergunta para o senhor, se o Venuto é tão bom, por que ele não vai nem para o banco, ainda mais com o Iago e Ronald jogando muito mal? A gente, quando joga em casa, a gente concentra com 23 jogadores, são 23 jogadores relacionados. E quando a gente viaja, o normal é viajar com 20. Nosso elenco tem 30 ou 31 atletas, então você vai ter sempre alguns de fora aí na relação, mas que vão ser importantes em algum momento, por cartão, por lesão de outros atletas, e estão inseridos sim no processo. O Vinícius Torres está bravo. Boa tarde, Ortiz. Tem uma pergunta para o presidente. Quero saber qual o critério usado para trazer Hernando e Castan, que formaram a terceira pior zaga do campeonato, além dos rebaixados João Vitor e Derlan. Horríveis Castan e Hernando, péssimo planejamento do senhor intocável Michel Alves e do presidente. E diz que o Kozlinski dói na alma. Qual o critério usado para contratar o Hernando e o Castan, especialmente, presidente? Vamos lá, a gente respeita a opinião. É a opinião, né? Do nosso torcedor. Mas foi o que a gente falou, você tem diversas opiniões aqui, então você tem
pessoas que elogiam o trabalho do Kozlinski, parece que não te agrada muito. Aí é cada um com a sua opinião. E não podia deixar de registrar mensagem de mulher, né, presidente? Deixar 2 mulheres aqui para o final, mas porque chegaram no final mesmo, né? Infelizmente. Boa tarde, Ortiz, presidente, é a Lucilene e amigos planeteiros. Ela faz um retrospecto da campanha do Daniel Paulista, né? 18 jogos, 5 vitórias, 8 derrotas, 5 empates, 2 eliminações no pênalti, 17 gols marcados, 24 sofridos, menos 7 de saldo, aproveitamento 37. 38,6 foi o que o Londrina precisou para escapar do rebaixamento ano passado. Presidente Ricardo, nossa campanha em 22 até o momento é muito ruim e o time não reage. Quando vamos ver o rendimento desse elenco melhor? Obrigado e amanhã estaremos no brinco. A gente vai ver sim o Guarani se corrigindo e acertando e apresentando bons jogos a partir de amanhã. Ela só diz aqui que se o senhor elogia tanto o Venuto, por que ele nunca joga? Que o nosso ataque é inoperante. A Romolina também acompanhando aqui a Rádio Planeta Guarani. E a penúltima, presidente. Boa tarde, Ortiz, Cleiton, amigos planeteiros. Boa tarde ao presidente Ricardo Moisés. Presidente, por que os atletas da base não incorporaram no elenco profissional, sendo que alguns deles mostraram que poderiam acrescentar muito e render até mais do que alguns contratados recentemente rendem? Foi o que a gente conversou, né? A gente optou por dar uma rodagem maior para esses garotos que a gente acredita. Então, estão todos seguros que eles façam uma excelente Série C e retornem com a gente no ano que vem com condições de serem titulares no Guarani. Aqui já é uma observação do Dantas. Boa tarde, Ortiz, Cleiton, amigos bugrinos. Deixa um boa tarde para o presidente também, né, o Dantas? Cheguei na metade da entrevista, respeito a opinião do Ricardo Moisés com relação à evolução, mas infelizmente não concordo, não consegui ver essa evolução do time. Mas, não entendi, mas deficiências, diz ele aqui, presidente. Então, é a observação dele. Só quer comentar algo? Sim, a gente apresentou sim a inconsistência, né, de jogo bom e jogo ruim, mas isso é só o trabalho que corrige e a gente está ciente do que a gente não deve mais cometer e é aplicar isso dentro de campo agora. Ricardo, eu vou encerrando por aqui agradecendo. Nós demoramos 4 minutos para entrar no ar, então estouramos o tempo em 2 minutos, né? Começou cara de pau. Dizendo a você o seguinte, é importante demais, Ricardo, assim, eu te considero como um amigo, você sabe disso, né? A gente tem um bom tempo aí de conhecimento, de relacionamento, temos história no Guarani, temos história pessoais, inclusive, né? Então, assim, é importante demais para você conversar com o seu torcedor. O presidente do Guarani, ele é o primeiro torcedor do Guarani. Você é como eu, você é como todos eles. A diferença é que você tem a caneta na mão, você pode tomar decisões pelo clube e a gente só pode aqui torcer para que as suas decisões sejam corretas. À medida em que você passa muito tempo sem conversar com esse torcedor, e me desculpe, mas conversar não é necessariamente aí uma emissora de rádio falar, é criar um canal para que o senhor converse com o torcedor. Tá? A Rádio Planeta Guarani serve para conversar com o torcedor, mas o Guarani precisa de um canal próprio para essa comunicação, como nós conversamos outras vezes enquanto eu estava aqui. É importante para que as pessoas não fiquem nesse vácuo de tempo imenso, sem ouvir o presidente do clube falando, sem ouvir o Michel Alves falando. Nós precisamos ouvir o Daniel Paulista em contextos que não sejam pós-jogos, né? Porque imagina a pressão de dar uma coletiva pós-jogo, não é fácil também. Então, peço ao senhor encarecidamente, converse com o seu torcedor e ouça a opinião dele. Ela é importante demais para o senhor, viu? Ortiz, eu que agradeço essa entrevista, essa oportunidade de estar falando com os torcedores. A gente tem essa ideia, sim, de conversar mês a mês, de fazer uma prestação de contas do futebol aí para o nosso torcedor. Isso está em pauta, muito provavelmente seja colocado em prática. E todas as opiniões que você me passa, a gente pontua sim, a gente leva em consideração, tem um respeito e carinho por você e pelo seu trabalho. Então, um prazer imenso estar falando contigo novamente. E um dia eu marco uma só para te entrevistar, porque você não respondeu nenhuma pergunta minha, né? Combinado, vamos marcar sim. Mas o importante é que eles falem com o senhor. Eu sou só o portador desse recado, dessa mensagem. Tá bom, presidente? Obrigado, Ortiz. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho aí, já te atrapalhei demais, viu? Pode até sair da mesa já, presidente, que eu estou encerrando aqui.
Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram. Esse foi o nosso Bugre Online com o presidente Ricardo Moisés. A gente vai encerrando por aqui. Daqui a pouquinho o programa está em reprise, rodando na Rádio Web Planeta Guarani. Um grande abraço a todos vocês e a gente volta às 8 da noite com o nosso Boa Noite Bugrão. Aliás, hoje às 7. Às 7 da noite com o nosso Boa Noite Bugrão, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas que a próxima seja bem próxima. Valeu! Segundo